Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Um prazer muito grande retomarmos as lições bíblicas da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre da revista da editora Betel, Os Profetas Menores. E nós estamos hoje na nossa lição de número 3, que tem por título Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. É um livro muito interessante e poucos capítulos que vale a pena nós estudarmos a palavra de Deus. Desde já, quero agradecer a sua presença aqui e, se possível, se inscreva em nosso canal, nos dê este apoio, deixa aquele like e divulga a mensagem da palavra de Deus. Também quero cumprimentar o meu pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Ezi Batista, aqui da Igreja Assembleia de Deus Shalom, Madureira, aqui na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Isso mesmo, estamos aqui do Tocantins, da capital Palmas, uma das cidades mais bonitas do mundo. Se você ainda não veio por aqui, no dia que vier, você vai se encantar com a nossa cidade. Tá ok? Desde já, o nosso agradecimento a todos, como também quero agradecer ao pastor Antônio Paulo Antunes, que é o canal de Deus desse segundo trimestre, que escreveu essa revista de um livro seu. Ele retirou essas 3 lições preciosas, que também leva o mesmo nome da revista, Profetas Menores, e estamos estudando. Pastor Paulo Antunes é pastor presidente na Igreja Assembleia de Deus Madureira, no estado do Rio de Janeiro, no bairro Amazonas. Também é o primeiro tesoureiro da CONEMAD e membro da CONAMAD. Ao pastor Paulo, nosso agradecimento, que o Senhor continue sendo este canal de bênção em nossas vidas e seja um homem de Deus sempre usado por ele. Então, sem mais delongas, irmãos, vamos direto ao ponto, não é isso? Primeiramente, o título da lição: Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento. Texto áureo, nós temos texto áureo. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1:14. Verdade aplicada. Avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno e quebrantamento de coração. O objetivo da lição são aqueles 3 verbos: apresentar, destacar e ressaltar. Apresentar o quê? Apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel. Destacar a mensagem do profeta Joel. Ressaltar as lições do profeta Joel para os dias de hoje. Atenção, professor, não se esqueça de seguir o roteiro da revista, que está contida nesses 3 objetivos. Primeiro objetivo, segundo objetivo e terceiro objetivo para fazer a conclusão da lição. Então, não faça como muitos por aí, que pega o título da lição e vai pregar uma mensagem ou até mesmo sai fora da mensagem e não volta mais para o texto de referência. Na lição da escola bíblica, ela é uma lição expositiva, aonde nós vamos apresentar o comentário do escritor e também apresentar o nosso comentário em cima da lição, sem fugir do título e nem dos objetivos. Para isso é que é feito os objetivos da lição. Tá ok? Então conto com você e com certeza você vai ministrar uma boa aula no próximo domingo. Não se esqueça, conhecimento não é tudo. É necessário você agregar agora fogo nessa lenha, para que o povo que lhe ouça a palavra de Deus. O povo que vai sentar para lhe ouvir, saia de lá
com um coração jubiloso, entendendo a palavra de Deus que foi ao encontro dele naquela manhã de domingo. Você é o canal de bênção na sua igreja nesse próximo domingo. Portanto, coloca fogo nesta lenha. Então vamos para o nosso texto de referência. Está em Joel, capítulo 2, versículo 27, 28, 29 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. É o meu povo, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daquele dia derramarei meu espírito, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Esse é o nosso texto de referência. Vamos então ouvir, estudar, aprender esta lição que fala de juízo e arrependimento e também de promessa. O arrependimento sincero é uma mudança de vida e são bases da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado, e por isso ele é conhecido como o profeta do avivamento. Queridos irmãos, o livro do profeta Joel, eu vou usar aqui a minha guerreira. Lembra da guerreira? É a revista corrigida da CPAD. É a que eu levo para a igreja, do meu dia a dia. O livro do profeta Joel, ele é um livro de apenas 3 capítulos. É um livro muito curto. Ele tem pouquíssimas informações a respeito de Joel. A gente não sabe muito sobre Joel, do profeta Joel, só sabemos, como diz no capítulo 1, no versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Pois bem, nem todos os estudiosos concordam com o contexto histórico de Joel. Eu não quero me prender muito aqui ao contexto histórico da origem de Joel, até porque a Bíblia não fornece muito material sobre isso. É pouco material que é oferecido sobre a pessoa de Joel. Mas aqui eu tenho um livro, que ele é um livro que foi publicado já em 1997 pela editora Vida, de Maya Towell. Ele fala aqui o seguinte, que da mesma forma ele vai direto ao assunto. Não tem muito contexto, não tem muito escrito a respeito da vida do profeta Joel. Só a situação que ele estava vivendo e que a situação que Jerusalém e o povo em Israel estava vivendo. Mas há suposições de alguns historiadores estudiosos que a mensagem de Joel deve ter vindo entre 835 a 850 a.C. Então, o profeta Joel é esse profeta emblemático que aparece na categoria, na galeria dos profetas menores, não pela sua relevância histórica, mas pela sua relevância de conteúdo, de volume. Ele não escreveu tanto quanto Isaías, Ezequiel e outros mais, mas o material é pequeno, então ele foi para uma galeria chamada de profeta menores. Mas o mais importante é
estudarmos o contexto histórico que esse profeta estava vivendo e estudarmos a sua palavra e aplicá-la aos nossos dias, pois é assim que nós recebemos a palavra de Deus, aplicando aos nossos dias. Veja, por exemplo, aqui logo no início, o pastor Paulo Antônio diz assim: o profeta Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca, seguida por uma grande seca, e o povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas. Mas a religião se caracterizava por um notável formalismo. Vamos ver o que diz aqui, porque vale a pena ler aqui a palavra do Senhor, aqui direto no livro. E diz o seguinte: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Aqui ele está perguntando ao povo: isso que está acontecendo, aconteceu só em nossos dias, ou também aconteceu lá no passado? O que está havendo? Ele diz mais: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossas filhas, a seus filhos e os filhos destes, e a outra geração. Conte para seus filhos o que está se passando hoje. Faça uma narração para os que estão agora, para os que vão vir amanhã e os vão vir depois. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. Ora, veio uma praga de lagarta sobre a terra. Uma praga para quem tem lavoura e quem depende da lavoura, como eles eram rurícolas e dependiam da lavoura para a sua vida se desenvolver, sua vida social, metropolitana e rural. Eles dependiam da lavoura, como nós também hoje dependemos da lavoura. Ele diz assim: olha, depois da praga da lavoura, veio o gafanhoto e comeu. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Ou seja, veio uma sucessível praga sobre a plantação daquele povo. Veio uma sucessível praga sobre a vida deles. Primeiramente da lagarta, depois do gafanhoto, a locusta e o pulgão. O pulgão, a locusta e o gafanhoto são seres da mesma espécie em diferentes estágios da vida, porém, dá a mesma coisa. Agora, o pulgão também é uma praga que ainda existe até o dia de hoje, assim como o gafanhoto, assim como a lagarta. E para o lavrador, uma praga de insetos é o fim da lavoura, é a devastação total da lavoura. Veja o que ele diz aqui: despertai, ébrios, chorai, gemei todos os que bebei vinho, por causa do mosto, por isso, porque tirado é da vossa boca. Olha, ele está falando para todos aqueles que bebem vinho e o mosto, quer dizer, o vinho novo. Isso está vindo também por causa de vocês e foi tirado da boca de vocês. A lavoura foi devastada, a videira foi devastada, não tinha mais como fazer vinho. Porque uma nação subiu contra a minha terra poderosa e sem número. Uma nação subiu sobre a minha terra poderosa e sem número. E os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou sobre a terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Ou seja, a lagarta, o gafanhoto, todos devoraram
a videira, não tinha mais vinho, não tinha mais alegria, não tinha mais o que comer e nem o que beber. Então vamos lá para a nossa revista, conhecendo um pouco mais sobre o profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Vamos lá. Primeiramente, Joel, o Senhor é Deus. Assim como outros sobre o profeta, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Ele era filho de Petuel. Pronto. O evangelista Valdson Ferreira, que escreveu em 94 uma revista, cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás. Apesar da escassez de informações sobre Joel, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz uma referência dele, ratificando o seu ministério e a sua profecia. Somente isso que nós sabemos. O tópico 1.1 diz o seguinte: a invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo com fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida que são relatadas distintamente em Joel 1 e 4. Ou seja, nós lemos aqui o 1 e o 4. O 1 e o 4. Né? Aí aqui ele fala que após uma terrível seca, veio, além da seca, o que sobrou, veio o gafanhoto e comeu tudo. Ou seja, vamos ver o que ele diz aqui. Como se fosse 4 tipos diferentes de gafanhoto: cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas, na verdade, é um gafanhoto só, uma espécie só, que veio em 3 fases distintas, com um propósito diferente de exterminar a plantação, não deixar nada, absolutamente nada. Vamos ver novamente o que diz aqui o 1 e o 4. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Vamos ver o que diz aqui a outra Bíblia, a versão de Scofield. O que ele fala aqui? Vamos ver se mudou um pouco aqui a tradução. A tradução aqui na Bíblia de Scofield. Aqui. Um e 4. Ele fala mais ou menos do mesmo jeito. Vamos para outra Bíblia. Olha só como é importante você ter algumas versões diferentes de tradução da Bíblia para você fazer uns comparativos para a sua aplicação, tá? Olha aqui, eu vou agora ler na revista da Bíblia Bereana do pastor Alderi Nelson Rocha. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ó bêbados, e chorai. Lamentai-vos todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. O vinho novo foi tirado da boca do povo. E depois desse período de seca, veio então a praga dos gafanhotos de uma forma destruidora, como diz aqui na revista e também na Bíblia, na versão bereana do pastor Alderi. Então, meus amados irmãos, essa praga chegou em um momento muito difícil do povo que estavam vivendo uma religiosidade. O cenário que nós estamos vendo aqui é de um povo que fazia da religião uma religiosidade e fazia do servir a Deus meramente um encontro
ou um ponto de encontro para ir fazer um ritual. Eles não estavam adorando a Deus, a degradação moral daquele povo estava indo abaixo e Deus chama a atenção desse povo para voltar-se para ele através desse profeta que profetiza aos corações. No 1.3 diz assim: a necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam arrepender-se. Congregai, povos, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e congregai os filhinhos que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, saiam dos seus aposentos, se manifeste, venha pedir perdão a Deus e mostre um coração arrependido pelos seus pecados e pela sua religiosidade. Ele fala aqui no capítulo 1, versículo de número 13: cingei-vos de saco e lamentai-vos, ó sacerdotes, chorai, ministro do altar, entrai, passai a noite vestido de pano de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de cereais e a libação foram cortadas da casa do Senhor. Ele está chamando a atenção dos sacerdotes, dos ministros e também dos governantes que foram atingidos. Todos foram atingidos pelo juízo de Deus. Deus chamou aquele povo para o arrependimento, para que eles saíssem do formalismo e passassem à naturalidade, como diz o Senhor Jesus Cristo: adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque a degradação moral deste povo, aqui provavelmente é um povo que estava que voltou do exílio e experimentou um momento de prosperidade na vida de sua cidade e de seu povo. A prosperidade, ela chega em nossa vida, chega em nosso povo e chega também em nossa cidade. Jerusalém está passando por um momento bom, mas o povo não reconheceu a bondade e a misericórdia de Deus, transformando seus corações em corações de pedra, transformando o seu coração em um coração voltado para os tesouros. Jesus nos diz que aonde está o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. O nosso coração não deve estar nas riquezas, o nosso coração não deve estar no nosso emprego, o nosso coração não deve estar em nosso dinheiro, ainda que eu tenha, ainda que eu esteja bem empregado, mas o meu coração, eles têm que estar cativo no Calvário, aos pés da cruz, servindo a Jesus Cristo. Por quê? Porque o dinheiro acaba, porque o emprego também se acaba, porque a prosperidade também passa, mas um coração que é adorador e que adora a Deus em espírito e em verdade, esse coração ele está sarado, é um coração que serve a Deus e que ele tem a segurança da vida dele em Deus, em Jesus. Mas aqui em Jerusalém, em Judá, o povo está determinado a viver de forma, determinado a viver de forma arregalada. Os sacerdotes não faziam seu papel, os juízes não faziam seus papéis, os príncipes não faziam seus papéis, ninguém exercia com firmeza para conduzir o povo de Deus a uma adoração. A uma adoração. O povo precisava conhecer a Deus de perto, mas um momento eles se afastaram e Deus trouxe sobre ele tremendo juízo,
para que eles se atentassem e se arrependessem dos seus pecados, e se arrependessem do formalismo da sua vida e da naturalidade de servir a Deus. Querido, quando nós vamos à igreja com muita naturalidade e não levamos em nosso coração nenhuma vergonha, nenhum arrependimento, alguma coisa já está errado conosco. Quando nós saímos do culto e não recebemos a ministração da palavra, a ministração do louvor, e só achamos reclamações, e só achamos defeito no culto, alguma coisa está errada, não no culto, mas em nós. Nós precisamos colocar o nosso ego, o nosso eu, no Calvário, para que ele aprenda a adorar a Deus sem se afastar da presença de Jesus. Amém? Então vamos lá. Também deveriam guardar memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática, sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazeis sobre isto uma narração. Ele está dizendo ao povo, olha, agora vocês escrevam, façam isso uma narração, para contar para vossos filhos o que nos aconteceu, e que isso não aconteceu em tempos passados, mas somente conosco, com essa geração. E por falar em geração, nós estamos, meu querido, em uma constante mudança de geração. E nós, dessa geração, precisamos ter cuidado. Como vamos passar o bastão para a geração seguinte? Você já assistiu uma corrida na Olimpíada de 200 metros com bastão? O bastão é aquele pedaço de vara que o atleta leva em sua mão e ele sai correndo na frente, e lá na frente ele passa para o outro atleta e o outro leva até chegar no outro, e assim cada um corre um período e passa o bastão para o outro. Assim também somos nós hoje. Estamos em uma corrida de bastões, passando para a próxima geração o bastão dessa geração da palavra de Deus. E agora vem a pergunta que move o nosso entendimento, mexe com nossa alma. Como vamos passar para a próxima geração a adoração e o louvor ao Senhor? Como vamos passar para a próxima geração a nossa religião, a nossa firmeza, as nossas convicções de fé, o nosso culto? Como nós vamos transmitir para a geração futura o culto ao Senhor? Esta pergunta eu e você devemos ter dentro de nossa mente dia e noite, para que nós tenhamos preocupação em passar para a próxima geração ensinamentos que aprendemos com nossos pais, assim como diz o profeta aqui na palavra. Faça uma narração e conte para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Por isso, amados irmãos, o cenário que está vivendo o profeta Joel é esse, um cenário de seca, de devastação, um cenário de pobreza, um cenário aonde o louvor, a adoração, a alegria e o prazer se foram. Restam apenas fome e miséria. Por quê? Ao tempo certo, o povo não deu crédito à palavra do Senhor. Então vamos lá, para o tópico de número 2. A mensagem de Joel. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhoto. Sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento.
jejum, a conversão e contrição. Olha, ainda falando do tópico passado, sobre o capítulo 1, verso 4, sobre os gafanhotos, isso é uma realidade no mundo espiritual e muitas vezes na nossa vida material. A gente passa por momentos que, quando não damos atenção à voz, à palavra do Senhor, realmente vem uma praga de gafanhotos. Comer tudo aquilo que nós plantamos, produzimos. E essa produção, ela, quando não é dizimada na casa do Senhor, quando ela não é ofertada na casa do Senhor, ela também fica desprotegida. Agora aqui eu estou falando para quem é dizimista, para quem crê no poder do dízimo. Oferte as suas rendas, a sua lavoura, o seu comércio, oferte na casa do Senhor. Agradeça a Deus não só de boca, agradeça a Deus de fato, devolvendo ao Senhor. Ele fala, olha, o que deixou o gafanhoto comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então nós temos o destruidor, o migrador e temos o cortador. 3 espécies, que na verdade é uma só, em 3 fases da vida, que veio para devastar tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. Dali eles estavam na miséria, na pobreza. A pobreza estava naquele povo. Eles não reconheceram o benefício que tinham recebido do Senhor. Mas agora, no tópico 2, diz o seguinte: o profeta dá uma palavra não só para o povo de Jerusalém, mas também para todos os moradores da terra, que fizesse um jejum em direção à conversão e à contrição. Agora, vamos falar aqui a respeito de jejum. O jejum ele tem suas aplicações. E uma aplicação que não é para o jejum é para emagrecer. Se você está fazendo jejum ou fez para emagrecer, não é o jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro é você deixar de comer o pão da terra para comer o pão do céu. O jejum verdadeiro é você se alimentar do próprio Cristo. É você se alimentar da palavra. O jejum verdadeiro é você derramar o seu coração em arrependimento, em ter um coração contrito, voltado, rendido para o Senhor. O jejum bom que eu aconselho é aquele que você fica isolado, a sós com Deus, aonde você pode adorar através da oração, você pode cantar através dos hinos e você pode chorar, ficar com o coração contrito. Afinal de contas, você já chorou na presença de Deus? Ou há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo esses teus olhos estão secos? Há quanto tempo esse teu coração está endurecido? Há quanto tempo esse teu coração está religioso demais? Há quanto tempo você não dá um glória a Deus? Aquele glória a Deus gostoso, aquele glória a Deus prazeroso na igreja. Há quanto tempo você não senta para ouvir a palavra de Deus, o ensinamento da palavra, como uma pessoa que precisa receber ministração da palavra de Deus? Há quanto tempo?
Querido amigo, você que está aí do outro lado, não se esqueça que nós precisamos ser ministrados, pastoreados, guardados pela palavra de Deus. E um pastor sobre nossa vida. Então aqui a mensagem do profeta é de jejum, é de arrependimento e de contrição. Agora, veja bem o alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Olha só, naquele tempo, olha o que o pastor Paulo colocou aqui. Naquele tempo. Mas aqui eu quero fortalecer a ideia do pastor Paulo e dizer, pastor Paulo, e a todos os irmãos, não só naquele tempo, nós também podemos ver hoje a mão de Deus agindo, corrigindo o povo com fenômenos da natureza. Há pouco tempo atrás tinha um enxame, não sei como é que chama o nome de muitos gafanhotos, uma praga de gafanhoto ali na Argentina, e por onde eles passaram e devastaram as plantações. Não há muito tempo, nós vimos aqui mesmo no Brasil, em algumas cidades, que eu não vou falar o nome, como problemas da chuva, inundações, alagamentos, casas caindo, pessoas passando desabrigada, passando fome. Não há muito tempo, será que também nós não conseguimos ver a mão de Deus agindo na vida desse povo e dizendo, se arrependam, que mesmo que você more nesse determinado lugar, eu tenho o poder da natureza de segurar a chuva, de segurar o vento, que nada vai te acontecer, mas se arrependam. E arrependimento é diferente de remorso. Ainda que no dicionário, você procura no dicionário, no Google e em qualquer outro dicionário, você vai ver como remorso como sinônimo de arrependimento. Mas, biblicamente, arrependimento é distinto de remorso, pois o remorso ele não traz a contrição, ele não traz sobre o coração um pesar, uma necessidade de voltar ao lugar do erro. Não, o remorso não traz isso. Já o arrependimento dá-nos esse mover no coração de voltarmos no lugar do erro e recomeçar e pedir perdão. O arrependimento, se é contra uma pessoa, sobre uma pessoa, nós como cristãos devemos expor esse arrependimento, voltando a ele e pedindo perdão. Se é contra uma cidade, algum lugar, ou se é de um fato que aconteceu em nossa vida, nós devemos voltar ao lugar da queda, pedir perdão e recomeçar a vida. E muitas pessoas têm dificuldade de pedir perdão. Ora, você sendo cristão, pedir perdão é a coisa que deve ser mais natural na sua vida. É pedir perdão, porque você é suscetível ao erro e você, como cristão, identifica o erro mais rapidamente do que aquele que não é cristão. Então, nós, como cristãos, devemos voltar ao lugar do erro, pedir perdão, demonstrar um coração contrito e arrependido e recomeçar a vida. Não tenha medo, meu irmão, de recomeçar a sua vida. Não tenha medo, minha irmã, de recomeçar a sua vida. Não tenha medo de pedir perdão. Deixe quem quiser falar. Só simplesmente faça uma coisa. Tampe os ouvidos para esse povo, se afaste deles e siga seu caminho rumo ao Calvário, porque Jesus tomou sobre si o nosso fardo e ele tomou sobre si mesmo. Está sobre ele, não está mais sobre nós. Recomece, ande, saia dessa letargia, desse momento de derrota e entre em um momento de
ultrapassar os limites e além, e você vai ser mais que bem-aventurado. E eu lhe garanto que com o tempo, essas pessoas que lhe criticam hoje, elas vão estar no mesmo lugar e você vai estar em patamares mais altos. Deus te abençoe. Amém? Então, a palavra do profeta era de arrependimento. O profeta de arrependimento e de alerta. E na cultura daquele povo, todo fenômeno na natureza era a mão de Deus agindo. E realmente, como hoje também. Inundações, gafanhoto, granizos, eclipses, secas e etc. Esses sinais provocam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nós, nos 2 primeiros capítulos do livro do profeta Joel, percebe-se um cântico de tristeza. Apesar disso, Joel descreve que o país lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido de sua mocidade. O profeta Joel narra cada fato interessante, né? Ele coloca cada situação mesmo que ele estava vendo. Ele descreve como um escritor de livro de terror. Ele descreve com minúcias, ele bota cada coisa que ele viu realmente e diz, olha, e até a virgem lamenta, o país está lamentando, a nação está lamentando, e ele chama a nação para um arrependimento, que a tristeza é tal que todos estão deitados no leito da miséria. Vamos lá. Tal é a tristeza que todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Está em 1 capítulo 12, né? Versículo 12. Mas em seguida faz um apelo à conversão. Será que o olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? Olha, esta é a pergunta. Será que olhando para a nação devastada, eles vão reconhecer que precisam voltar-se para Deus? Você lembra, agora há pouco nós passamos pela pandemia e ainda hoje estamos em sequela da pandemia, uma pandemia de Covid-19 mundial, onde muitos se voltaram para Deus, se arrependeram dos seus pecados e outros não tiveram tempo. Eu imagino que a situação que Joel estava vivendo e vivenciando foi pior do que a Covid. Porque na Covid ainda teve o Bolsa Auxílio, ainda teve a igreja para ajudar, ainda teve as associações para ajudar e matar a fome de um aqui e outro acolá. Mas nesse tempo, até no templo do Senhor, não tinha mais oferta, não tinha mais alimento. E a pergunta é, será que esse povo entendeu que precisava realmente a hora de voltar-se para Deus? E nós? A que momento é hora de nós voltarmos para Deus? O tópico 2.2 diz o seguinte: a esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, derramamento do Espírito depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. Veja bem, a misericórdia de Deus é tanta que, apesar do juízo divino, a mão do Senhor ainda se estendeu em misericórdia, falando a eles a respeito do derramamento do Espírito. Por quê? Porque a palavra do profeta era o seguinte: que todos se arrependessem, porque o grande dia do Senhor estava chegando.
O dia do juízo estava vindo. E os 4 cavaleiros, os 4 gafanhotos devoradores, estavam vindo assolar a nação. E já assolaram a nação. E agora ele faz uma comparação com o exército da Síria, que mais tarde invadiria novamente Israel e também Judá. Agora, ele está fazendo um clamor ao povo e apontando, olha, o grande dia do Senhor virá. Você tem que se arrepender, a nação tem que se arrepender, todos precisam voltar-se para Deus. É hora de arrependimento. E aí, agora, ele traz uma palavra de consolo para o povo, para que o povo pudesse ter ânimo e se interessasse em voltar-se para Deus. Vamos lá. Fruto de arrependimento. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Deus transforma o erro em alegria. Deus transforma as consequências de um pecado em alegria. No Salmo de número 51, vamos ver o que diz aqui o rei Davi, no Salmo 51, verso 17. Purifica-me com esopo e serei puro, lava-me e serei mais branco do que a neve. Agora, o coração arrependido está pedindo a graça e a misericórdia de Deus. E Deus faz uma promessa para esse povo que se arrepende, para esse povo que vai voltar-se para Ele. Deus faz uma palavra, traz a Ele uma palavra de arrependimento e de consolação também aos corações deles. Mas é preciso se arrepender dos seus pecados. Não há outro caminho. Não há outra forma de mover o coração de Deus que não seja o arrependimento. E todos nós somos capazes de nos arrepender e voltarmos atrás e recomeçar um novo altar, um novo momento de adoração a Deus. Vamos então para o tópico número 3. Nós falamos aqui do fruto do arrependimento. Também, agora no tópico 3, nós vamos falar aqui ainda, olha só, ainda seguindo o objetivo da lição, ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje. Tá? Porque agora a esperança chegou, veio a palavra do Senhor, que vai derramar do seu Espírito sobre todos e vai mover os corações e enchê-los de alegria, porque você que já experimentou o batismo com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, desta alegria da alma quando o Espírito Santo nos batiza e é derramado sobre nós, e nós ficamos cheios do poder de Deus. Então, você agora já sabe o que é isso. Para você que não sabe, vamos ler aqui no capítulo 2:19. 2:19. E o Senhor Jeová responderá e dirá do seu povo: eis que vos envio cereal, vinho e azeite para que vos farteis, e nunca mais voltarei a colocá-los no opróbrio entre as nações. Então, ele nesse mesmo capítulo, ele faz a sua promessa. E também outra promessa, de nunca mais nos deixar. E nós nunca mais também o deixaremos. Nunca mais nos afastaremos da sua maravilhosa presença. O fruto do arrependimento, Eis que vos envio trigo e mosto e óleo
e deles sereis farto, e vos entregarei, e não vos entregarei mais ao pobre, ou seja, a vergonha entre as nações, porque aquela nação está passando uma grande vergonha no meio das outras nações que viam e diziam, mas está sim Jerusalém, o povo morrendo de fome, numa catástrofe, passou por lá uma praga de gafanhotos, antes veio uma seca, é assim que eles estão, e Deus agora promete, eu não deixarei mais que isso aconteça, se vós se arrependeres. Vamos lá? A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de esperança, de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus sobre o mundo. Aleluia! Arrependimento genuíno, no tópico 3. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação e o quebrantamento, ou a contrição, e maior submissão ao Senhor. Santificai um jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que, sensível à voz de Deus, anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. Seja sensível à voz de Deus e ouça o Senhor lhe chamando para um encontro pessoal com Ele. Um encontro de intimidade. Como o Senhor Jesus nos diz, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora em secreto, que publicamente o Senhor te responderá. Santificação urgente. Ora, vamos ver o que diz aqui. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja, ou uma igreja em especial. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar, o mundo se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Olha só, quando o povo de Deus, irmão, quando o povo de Deus não toma posição, viu? Nada pior que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana, compactuando com o pecado. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para um avivamento. A palavra de Deus é clara: rasgai o vosso coração e não rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Agora, veja bem, se a justificação que nós estudamos lá em Romanos capítulo 5 é um processo imediato que acontece no tribunal de Deus, na presença de Deus, pela ocasião da reconciliação do homem, de uma pessoa com Deus, é um ato, a justificação é um ato automático no tribunal de Cristo. Seus pecados são apresentados e Jesus lhe perdoa de todo pecado no ato. Tá? Isso acontece uma única vez e para sempre no tribunal de Cristo. Já a santificação, ela tem vários níveis. Se a justificação ela é a mesma coisa, tanto para um crente fraco, um crente
que tem sua dificuldade, como para o crente mais piedoso, a justificação é a mesma coisa. Já a santificação, não. A santificação tem seus níveis. E cada um de nós passa por alguns níveis de santificação, até alcançarmos a estatura de Cristo. Há irmãos que estão ainda no beabá da santificação. Tem outros que já estão formados nessa área. Tem outros que ainda lutam para se libertar de alguns vícios. Dentre eles, o mais letal, que é a pornografia, mais comum nesses dias, pela multiplicação da tecnologia, e outros vícios a mais. A santificação é um processo que ele vai crescendo na medida em que nós nos aproximamos mais de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, através da sua palavra, atos, atitudes e pensamento, mais eu me torno parecido com esse Cristo. E mais longe das práticas mundanas eu estou. A santificação é um processo que começa após o arrependimento. E a santificação, ela pode sim ser interrompida quando eu não dou razão ao Espírito que habita em mim e dou razão à carne. E a carne domina-me, sufocando assim o Espírito Santo. E aí vem as obras da carne, que traz os seus filhinhos e ficam em minha vida, na nossa vida. E nós devemos ter cuidado para que, ao arrependimento, em seguida, nós possamos caminhar um caminho de santificação, nos aproximando mais e mais de Deus. Israel viveu assim por muito tempo. Nós estudamos no livro passado de Joel sobre o adultério espiritual que aquele povo vivia com Baal. Casado com o Senhor, porém servindo a Baal. Nós estamos casados com Jesus e não podemos cometer o adultério espiritual em nossa vida. Nós somos igreja do Senhor, para morar no céu com o nosso querido Salvador. Veja bem, a santificação é isso, é um processo, e ela só vai se fortalecer em minha vida na medida em que eu me aproximar do Salvador Jesus Cristo. Libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Queridos irmãos, ele fala aqui no versículo anterior que é para nós rasgarmos o nosso coração. Rasgar o nosso coração é uma fala, é uma escrita de forma alegórica que nos remete ao entendimento que o meu coração, o meu entendimento, ele tem que estar cativo do Senhor. E que o ato que eu tenho externo, ele não vai mudar em nada a minha vida. Por quê? Os atos externos que o povo externava nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Judá, e até mesmo no Reino do Norte, em Israel, em Samaria, eles rasgavam as suas vestes como uma forma de contrição, de desespero, de arrependimento. Não. Ele está dizendo que essa forma desesperadora externa de nos expor, isso não vai resolver nada.
o que vai resolver é por dentro, é de dentro para fora, é rasgando o nosso coração em arrependimento, quebrantamento e contrição. É assim que funciona. Aleluia! É assim que funciona. Não tem jeito. Não tem jeito. E o Senhor não está atento aos nossos atos de contrição externos. Ele está atento aos nossos atos de contrição interna. Ele não está atento aos nossos atos de quebrantamento externo. Ele está atento aos nossos atos de quebrantamento interno. Aqui dentro. O que nós pensamos. O que nós agimos. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor terá o seu refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos de Israel. Aleluia! Seu primeiro grande ensino em Joel é o arrependimento diante das adversidades. O segundo é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. A promessa é uma amplificação de Números 11 e 29, cumprindo, e seu cumprimento ocorreu no dia de Pentecoste, narrado em Atos capítulo 2. Essa mesma em si é proeminente escatológica, embora objetivava consolar o povo nos dias do profeta Joel. Então, essa palavra é uma palavra escatológica, porém, objetivava naqueles dias consolar o povo. Mas veja bem, o povo lá nos tempos da igreja primitiva, aguardava também o cumprimento desta profecia, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Aleluia! E aqui no capítulo 2, nós temos, irmãos, ainda lições maravilhosas que o tempo não dá para nós estudarmos, como algumas coisas escatológicas que já está aqui no capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo escatológico maravilhoso para se estudar e para se ensinar à igreja e trazer o povo à presença do Senhor, né? Ele diz aqui no verso 2: agora, pois, diz o Senhor Jeová, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai ao Senhor Jeová, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e abundante em bondade, e arrepende-se do mal. Quem sabe se não arrependerá e mudará de ideia e deixará após si uma bênção, uma oferta de cereal e uma libação para o Senhor Jeová, vosso Deus. Tocai o chofar em Sião, santificai um jejum, convocai assembleia, um dia de proibição. Ele está dizendo, convoque a todos que se arrependam, chame o povo através do chofar e vamos pregar o Senhor, o arrependimento ao Senhor. Tocai o chofar em Sião e clamai em alta voz no meu monte santo. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová vem e está perto. Amém? Então, meus amados irmãos, são 3 capítulos preciosíssimos que merecem a nossa atenção e o nosso estudo. Desejo a você uma aula maravilhosa, um domingo repleto da graça de Deus. Que você chegue lá na sua igreja transbordando no azeite, que derrame sobre o povo e o povo possa sentir
a presença de Deus na sua palavra, na sua vida. Que Deus te abençoe, te faça resplandecer como o sol do meio-dia. A paz do Senhor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar aquele like